Vem aí o 8º filme da franquia Missão Impossível com Tom Cruise no papel de Ethan Hunt. Mas você se lembra bem do que aconteceu nos outros filmes? Quem eram os inimigos recorrentes? De onde ele saltava? Para onde ele corria? Nem você lembra, nem ninguém. É por isso que eu fiz esse vídeo recapitulando os 7 filmes anteriores da franquia como preparação para assistir o próximo Missão Impossível, o Acordo Final. Eu relembro as tramas malucas, os personagens importantes, as cenas inacreditáveis e o que esperar do próximo filme, que pode ser o último. Será que Tom Cruise vai mesmo largar o osso? Vamos falar sobre isso. Antes da recapitulação de cada filme, vale rememorar a origem da Missão Impossível muito rapidamente, que veio de uma série de TV norte-americana de 1966. A série clássica teve 7 temporadas, além de 2 posteriores nos anos 80 como revival. A franquia com Tom Cruise começou em 96 e trouxe de volta fixo apenas um personagem, Jim Phelps, que era o líder da equipe original na série da 2ª temporada até o fim, e Jim Phelps era vivido na série por Peter Graves. Peter, inclusive, foi convidado para reprisar o mesmo papel, mas ele se recusou, sendo assim substituído por Jon Voight. Tem também, evidentemente, a música, o famosíssimo tema clássico de Lalo Schifrin, que se você entrevistar pessoas na rua, perguntar sobre Missão Impossível, todo mundo vai fazer o tararam, 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 tararam. Tem também alguns elementos da série, como máscaras de disfarce, aparelhos tecnológicos, high-tech e as famosas mensagens autodestrutivas que não poderiam faltar. Mas essas são as únicas coisas em comum e de resto os filmes fazem muito pouca referência à série original. Mas o que importa agora é relembrar os 7 filmes para você poder assistir o próximo. Vamos lá. No Missão Impossível 1, de 1996, o agente Ethan Hunt, que é o Tom Cruise, ele é parte de uma equipe da IMF, que seria uma força-tarefa de missões impossíveis. Liderada por Jim Phelps, a equipe é enviada a Praga para impedir a venda de uma lista secreta com os nomes dos agentes disfarçados da CIA. A missão dá errado, todos os membros, exceto Ethan, morrem. Considerado traidor, ele foge e entra em contato com o chefe do IMF, Kittredge, que acredita que ele é, na verdade, o infiltrado. Para limpar seu nome, Ethan decide roubar a verdadeira lista, entrar no prédio super seguro da CIA, em Langley, com a ajuda do hacker Luther Stickel e do especialista em infiltração Krieger, ambos ex-agentes marginalizados. Ao mesmo tempo, Ethan tenta descobrir quem o traiu. Ele suspeita de Claire, que é a esposa do Jim, e que misteriosamente também sobreviveu ao ataque lá em Praga. E em uma série de reviravoltas, ele descobre que o próprio Jim Phelps está vivo também e foi o verdadeiro traidor, tentando vender a lista para uma traficante de armas conhecida como Max. No clímax do filme, dentro de um trem em alta velocidade, Ethan confronta Jim e Krieger, impedindo sua fuga. Eles tentavam fugir de helicóptero e ele prova finalmente sua inocência para Kittredge. Luther é reintegrado, Ethan tem sua ficha limpa e temos um final feliz. As sequências marcantes do filme são aquela invasão ao cofre da CIA, em que Ethan fica suspenso por cabo. É uma cena clássica, porque ela foi utilizada muitas vezes na franquia. Tem uma explosão de um aquário num restaurante, que é uma cena de fuga. Tom Cruise está correndo entre os vidros estilhaçados, uma onda de água. Exigiu muito treinamento, evidente. Tem a luta no trem-bala, que é o clímax da trama. Eles sobem no teto em alta velocidade, aí mistura cena física com efeito especial, com tudo que esse tipo de filme gosta. No Missão Impossível 2, o segundo filme, se passa 3 anos depois do primeiro. Ethan Hunt é convocado para recuperar um vírus mortal chamado Quimera e seu antídoto Bellerophon. Ambos foram roubados do seu ex-colega Ambrose. Ambrose planeja liberar o vírus para causar uma pandemia global e lucrar com as ações da farmacêutica que fabrica também a cura. Para impedir isso, Ethan recruta uma ladra ex-namorada de Ambrose, Nia, que vai fingir que ainda é apaixonada pelo vilão. A missão vai parar em Sydney, na Austrália. Ethan e Nia se apaixonam, mas a operação se complica, é totalmente descoberta por Ambrose e, num ato de sacrifício, Nia se infecta com a quimera para impedir o plano ambicioso de pandemia. Com isso, Ethan tem apenas 20 horas para salvar a sua amada. O filme culmina em uma série de perseguições de moto, combate corpo a corpo. Ethan enfrenta Ambrose em um confronto final brutal e acaba conseguindo derrotá-lo. Recupera o antídoto e salva Nia, impedindo a tragédia biológica. Esse foi um filme mais romântico e estilizado, termina com Ethan e Nia juntos. Mas até quando? Sequências marcantes, tem a escalada no deserto, o Ian está pendurado em um penhasco, sem cordas. Ela foi filmada
de verdade, com ele suspenso por cabos que foram removidos digitalmente. Tem a perseguição de motos, confronto final entre Ethan e Ambrose, com muitas acrobacias e explosões. Uma cena altamente coreografada e exigiu dias de filmagem e precisão. Tem a fuga do laboratório, com Ethan destruindo o vírus Quimera enquanto foge de seguranças. E aí você tem tiroteio, salto, o diabo. E tem a reviravolta final, quando Ethan joga a cura para Luther, chuta a arma na areia, pega a arma no ar, enquanto ele se joga no chão e atira em Ambrose. E aí é puro suco de Tom Cruise. No terceiro filme da saga, 7 anos se passaram desde o anterior. Ethan e Naya já não estão mais juntos. Agora Ethan aposentado do campo e atuando como instrutor da IMF, ele tenta viver uma vida tranquila ao lado de sua nova noiva, Julie Mead, que não sabe sobre sua vida como espião. No entanto, ele é puxado de volta à ação quando a sua ex-aluna Lindsay é capturada em Berlim por Owen Davian, que é um traficante de armas implacável. Com o apoio da equipe, incluindo Luther, Ethan tenta resgatar Lindsay, mas a missão falha. Determinado a capturar Davian, a equipe intercepta o vilão em um ousado sequestro na cidade do Vaticano. No entanto, tudo sai do controle quando Davian escapa, sequestra Julia e exige que Ethan recupere um misterioso objeto chamado Pé de Coelho. Ethan desobedece às ordens, foge da IMF, descobre que Theodore Brassel, que é o diretor da IMF, pode estar envolvido, mas a verdadeira traição vem do seu chefe, Musgrave, superior direto, que estava colaborando com Davian. O filme termina em Xangai, onde Ethan salva Julia, e as cenas acontecem com direito a implantes de microcargas explosivas no cérebro, eletrocução para queimar o chip, desfibrilador para ressuscitar o Ethan. Tem muita porrada e muito tiroteio. O filme termina com Julia descobrindo a verdade sobre Ethan, combinando ação intensa com drama emocional. Os dois partem em lua de mel, mas até quando eles vão ficar juntos? As sequências marcantes desse filme são aquele resgate na ponte, em que Davian é resgatado por um helicóptero, em plena ponte, com explosão, tiroteio. Daí você tem a invasão no Vaticano, com direito àquela escalada vertical de muro, que é de fazer inveja até o Homem-Aranha. E você tem a ressurreição final aí do Ethan em Xangai, com aquela bomba na cabeça, eletrochoque, desfibrilação e tudo mais. O quarto filme, agora eles não estão mais nem usando o número, eles estão colocando um subtítulo, chama Protocolo Fantasma. Ele começa com a constatação de que essa relação entre Ethan e Julia coloca ela e o mundo todo em perigo constante. Para protegê-la, os dois forjam a morte dela para que ela inicie uma nova vida longe dele. Após uma missão fracassada em Budapeste, o agente da IMF, Trevor, ele é morto por uma assassina chamada Sabine, que rouba códigos de lançamento nuclear. Para investigar essa situação, Ethan é infiltrado numa prisão em Moscou e depois resgatado por Bendy, agora promovido a agente de campo, e Jane Carter. Ethan precisa invadir o Kremlin, é uma moleza, para obter pistas sobre o misterioso terrorista Cobalt. Mas durante essa missão, o prédio é destruído em uma explosão e Ethan é responsabilizado pelo atentado. Como resposta, o presidente dos Estados Unidos ativa o tal Protocolo Fantasma, que basicamente faz com que a IMF seja desautorizada e todos os seus agentes sejam cortados da ação. Ethan e sua equipe, agora fugitivos, contam com o analista Brandt, que esconde segredos do passado de Ethan e Julie. A equipe agora descobre que Cobalt é, na verdade, Kurt Hendricks, um estrategista russo obcecado por provocar uma guerra nuclear para reiniciar a civilização. Em uma série de sequências pelo mundo, de Moscou até Dubai, rola uma icônica escalada do prédio mais alto de Dubai e você chega até a Mumbai, onde eles tentam impedir o plano de Cobalt de destruir o planeta. No fim, o grupo salva o mundo de uma guerra. Ethan descobre que Julie estava viva, segura e em paz. Brandt, aliviado, decide continuar com a IMF e você tem um final quase feliz com Ethan vivo, porém separado de Julia. As sequências marcantes deste filme são a escalada do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto de Dubai, foi filmado em locação, com o ator preso por cabos e etc. Tem a fuga do Kremlin, que é uma sequência tensa, com explosões e etc. E requer muitos efeitos práticos em larga escala. E tem o estacionamento, onde tem o confronto com o Cobalt, que acontece sobre plataformas que se movem e exigiu cenário mecânico, funcional e um monte de coisas.
O quinto filme, Nação Secreta, se passa 4 anos depois do anterior. Já começa com Ethan se agarrando a um avião em pleno voo para impedir que uma carga de gás nervoso caia nas mãos erradas. O Ethan persegue o rastro de uma organização criminosa chamada O Sindicato, que ele acredita ser responsável por atos terroristas ao redor do mundo. Logo no início, o Ethan intercepta um carregamento de gás, descobre que a IMF foi dissolvida por ordem do diretor da CIA, o Hanley, que considera Ethan perigoso e obsessivo. Durante um falso briefing, Ethan é capturado e torturado, mas é salvo por uma misteriosa agente britânica. Ela se chama Ilsa. Ilsa se disfarça e parece estar infiltrada no sindicato. O sindicato é liderado por Lane, um ex-agente britânico, que agora comanda esse grupo anti-IMF composto por desertores de várias agências de espionagem. Com a ajuda de Benji, Luther e Bunt, 3 agentes que a gente já viu em filmes anteriores, Ethan segue pistas por Viena, Casablanca, Londres, enquanto Ilsa oscila entre ajudá-lo ou manter o seu disfarce do sindicato. Ethan precisa mergulhar sem cilindro de oxigênio por vários minutos, prendendo a respiração, numa câmara de refrigeração líquida para instalar um dispositivo e roubar dados cruciais. No clímax, Ethan engana Lane, memoriza dados bancários, uma planilha gigante que financiariam o sindicato e destrói o único arquivo físico. Ele memoriza tabelas de dados de acesso a 2,4 bilhões de libras que o sindicato estava tentando obter. Eles capturam Lane e Hanley reconhece a ameaça do sindicato reintegrando a IMF. E ele se torna o novo diretor também. Mas ainda não é nem o fim de Lane e nem do sindicato. Eles vão voltar mais para frente. Sequências marcantes desse filme, o salto no avião cargueiro, que é uma cena que já abre o filme com o Ethan andando, preso na lateral do avião, na verdade. Foi filmado, obviamente, para valer, como ele gosta de fazer. Tem um mergulho autônomo, Ethan teve que segurar a respiração por uns 3 minutos, o que depois a gente vai ver mais para frente que é até pouco, e haja coragem e fôlego. Na operação em Viena, teve uma cena muito bem orquestrada ali, com uma ópera acontecendo, os assassinos escondidos, e tem toda uma sincronia com a música. Foi uma complexidade coreográfica muito interessante. E tem a grande perseguição de motos em Marrocos, com alta velocidade, todas aquelas acrobacias que o Tom Cruise adora. O sexto filme se chama Efeito Fallout, também conhecido como aquele que o Henry Cavill participa e faz os soquinhos com recarga. Isso se passa 2 anos depois do filme anterior. Após capturar Lane, no filme anterior, Ethan Hunt e sua equipe enfrentam as consequências, obviamente. Um grupo terrorista chamado Apóstolos surgiu das cinzas do sindicato, planejando usar 3 núcleos de plutônio para provocar uma catástrofe nuclear. Quando Ethan falha em recuperar os núcleos numa missão em Berlim, a CIA decide interagir, forçando a inclusão do agente August Walker, um assassino brutal que integra a equipe. Esse é o Cavill. Ethan, Benji, Luther e agora Walker vão para Paris, onde tentam interceptar o misterioso traficante de armas John Lark, que está prestes a comprar os núcleos de plutônio da Viúva Branca. Para manter a operação, Ethan se passa por Lark e reencontra Ilsa, que agora tem a missão de matar Lane para provar sua lealdade ao MI6. Logo descobrimos que Walker, na verdade, é o verdadeiro John Lark, trabalhando com os apóstolos para libertar Lane e detonar as bombas. Com a ajuda de Ilsa, Luther, Benji e a própria Viúva Branca, Ethan impede a explosão prestes a ocorrer na Caxemira, onde estão Lane e os detonadores. Em uma corrida contra o tempo, Ethan persegue Walker em helicópteros, num confronto brutal na porrada, e acaba eliminando o inimigo. As bombas são desativadas segundos antes da explosão, e Hanley, agora aliado da IMF, morre no processo. Eles entregam Lane de volta para o MI6 e Lisa é libertada. Ethan tem um breve reencontro no final do filme com Julia, tempo suficiente para ver que Julia está feliz. Então, Ethan está feliz, a CIA está feliz e eu estou feliz. As sequências marcantes são o salto, faz de um avião a 7.000 e tantos metros de altura, que é cena real, filmada, com aquele planejamento maluco que eles fazem, e o Tom adora essas cenas de avião em movimento. Tem a luta no banheiro, que é uma coreografia brutal, o Ethan Walker com direito a aquelas recargas do braço do Cavill, e enfim, muito realista, que levou semanas de ensaio. E tem a perseguição de helicópteros, em que o Ethan pilota o helicóptero em um confronto nas montanhas, e aí óbvio que também é ele fazendo para valer. O 7º filme da franquia teve sua trama dividida em 2 partes. O que a gente viu em 2023 foi o Acerto de Contas Parte 1, deixando
a parte 2 para 2025. Aí, quase no lançamento, resolveram renomear o 8º filme, que dizem ser o último, vamos ver, chamando-o de O Acerto Final. Mas vamos relembrar a parte 1. Já que não há páreo humano para Ethan, o Acerto de Contas, parte 1, coloca ele frente a frente com o inimigo mais poderoso que ele já enfrentou, uma inteligência artificial senciente e invisível, conhecida apenas como a Entidade. O filme se conecta fortemente ao passado da franquia, particularmente ao primeiro filme, com o retorno agora do diretor da CIA, Kittredge, e que tem várias referências visuais e temáticas ao primeiro filme. A trama começa com a criação de uma IA experimental pelos Estados Unidos, é capaz de penetrar qualquer sistema e se autodestruir sem deixar vestígios. Em 2020, uma versão desse sistema é enviada ao submarino russo Sevastopol, com a função de sabotar seus sistemas de fuga. No entanto, a IA se rebela, cria uma ilusão fantasma no radar e faz com que o próprio submarino se autodestrua. A entidade escapa e passa a infiltrar, manipular e distorcer dados digitais ao redor do mundo, tornando praticamente impossível de pará-la. O único meio de acesso ao código-fonte da entidade é por meio de uma chave em cruz dividida em duas partes, que desapareceu após o acidente com o submarino. A corrida global agora é para obter essa chave e isso se torna o foco do filme. Quem aparece? Ilsa, agora operando por conta própria, e ela obtém metade dessa chave em Istambul. Saber que Ethan tentará protegê-la, Kittredge coloca uma recompensa de 50 milhões por sua cabeça. Ethan resgata Isla, pega a chave e promete que vai destruí-la e não entregar para alguém. Na tentativa de encontrar a outra metade, Ethan cruza com Grace, uma ladra profissional contratada para roubar a chave. Após confusões em um aeroporto e uma perseguição meio caótica pelas ruas de Roma usando um carrinho ridículo, Grace escapa com a metade da chave. Nesse meio tempo, a equipe de Ethan, que é Benji, Luther e apenas, descobre que a entidade colocou uma bomba falsa em sua bagagem, apenas como distração e teste psicológico. Outro nome do passado ressurge. Gabriel, um homem que é do passado de Ethan, na verdade, matou uma mulher chamada Marie e agora atua como mensageiro humano da entidade. Ele está acompanhado da impecável assassina Paris e eles juntos vão representar os interesses da IA. Grace é capturada em Roma, Ethan a convence a cooperar, eles descobrem que a venda das duas metades da chave acontecerá no baile da viúva branca, também conhecida como Alana, filha da antiga traficante de armas Max, que aparece em outros filmes da franquia. Lá as peças se alinham, Gabriel, Ilsa, Grace, Ethan e a própria entidade, em projeções digitais, se confrontam. Gabriel avisa, no dia seguinte a chave estará no Oriente Express, mas somente alguém próximo a Ethan for assassinado naquela noite. Tem que ser Grace ou Ilsa. Na sequência, Gabriel atrai Grace para uma emboscada e enfrenta a Ilsa em uma ponte. Ethan chega atrás de demais para impedir sua morte e, em luto, a equipe prepara o plano final. Grace decide se juntar à IMF, usar uma máscara para se passar por Alana no trem. E ela precisa agir sozinha. Enquanto isso, Ethan faz um salto de moto e paraquedas, que é aquele famoso, amplamente antecipado nos trailers, para conseguir embarcar no trem. Dentro do bendito trem, Grace encontra Kittredge, o verdadeiro comprador, e quase entrega a chave, mas recua. Gabriel elimina Denlinger, que é o diretor da inteligência, e ataca Paris, que sobrevive e depois trai Gabriel ajudando Ethan. Mesmo após um confronto tenso, Gabriel escapa, mas não sem antes roubar a chave dele. Por fim, Paris, com seu último fôlego, revela o segredo. A chave abre Sevastopol, o submarino. Ethan salta do trem antes dele explodir em uma ponte que foi sabotada, enquanto Grace enfrenta Kittredge e aceita de vez a sua entrada na IMF. O filme termina com Ethan em posse da chave e a promessa de uma missão ainda maior no próximo capítulo, que será o 8º filme, O Acerto Final, e que promete concluir a saga e definir o destino da IMF e do mundo diante dessa ameaça agora da inteligência artificial, a entidade. Relembrando as sequências marcantes deste filme, teve aquele salto de moto no penhasco, que aquilo foi antecipado tanto na mídia que já não teve graça nem quando a gente viu no filme. Teve a perseguição de carros em Roma, com aquele carrinho ridículo amarelo, e tem o famoso confronto no trem, relembrando o primeiro filme. É a parte final, com lutas em vários vagões e incluindo a queda do trem.
Finalmente chegamos no 8º filme, tem data de lançamento no Brasil 23 de maio de 2025, e a expectativa é que Ethan enfrente as consequências dessa guerra com a entidade e com os inimigos todos que ele foi formando ao longo dos filmes. O título acerto final sugere um encerramento da saga, embora Tom Cruise e o diretor McQuarrie tenham deixado aberta a possibilidade de futuras sequências, a depender do sucesso comercial desse último capítulo. O foco desse vídeo era recapitular os filmes anteriores. Eu espero ter ajudado você a se preparar para enfrentar o capítulo final lá nos cinemas. E assim que eu tiver mais informações sobre o filme, ou quando eu conseguir assistir, eu vou fazer outro vídeo e aí eu coloco um link por aqui em algum lugar ou na descrição para vocês poderem ir direto para lá. Por hora é isso, se inscreva, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Abraço!